Meu nome é Amanda, eu vou falar sobre o teste da apneia para diagnóstico de morte encefálica em pacientes com oxigenação extracorpórea por membrana. A ECMO é utilizada no suporte circulatório nos casos de choque cardiogênico, nos casos também de como assistência ao uso do balão intraórtico e também nos casos de choque séptico em alguns casos mais específicos. Também é utilizada no suporte respiratório, nos casos de paciente que tem um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica, nos quais síndrome de desconforto respiratório agudo e também em alguns casos de retenção de CO2, mesmo com uso de pressão de platô alta. Os pacientes que estão em ECMO, eles podem sofrer algumas complicações, sendo que dentro dos pacientes que têm complicações neurológicas, 21 a 27% às vezes evoluem com morte encefálica. O diagnóstico de morte encefálica no Brasil, ele ainda é subnotificado, decorrente principalmente das limitações do diagnóstico, né? Sendo que esse diagnóstico está protocolado na Resolução 2173, de 23 de novembro de 2017. E, segundo essa resolução, um dos testes para fazer o diagnóstico de morte encefálica é o teste da apneia. O problema é que os pacientes que estão em uso de ECMO, eles podem ter alguma dificuldade em fazer esse teste de apneia, uma vez que a extração de CO2 ela é mantida a despeito da ausência de resposta respiratória do paciente. Então, o objetivo desse relato foi avaliar e caracterizar o caso de um teste de apneia para o diagnóstico de morte encefálica em um paciente que estava utilizando o ECMO. Era uma mulher de 31 anos, ela foi admitida em pós-operatório imediato de retroca de válvula mitral e aórtica e também de valvoplastia de tricúspide. Ela evoluiu com corpo pulmonar agudo, choque cardiogênico, que não respondeu à terapêutica inicial. Então, foi indicado o ECMO veno-arterial para essa paciente. 96 horas após o início do ECMO, essa paciente apresentou uma midríase unilateral, ela foi encaminhada para tomografia de crânio, que evidenciou múltiplos hematomas intraparenquimatosos bilateralmente. Essa paciente, clinicamente após, ela evoluiu com perda de reflexo do tronco cerebral, ela fez uma nova tomografia que evidenciou uma herniação transtentorial. Então, foi aberto o protocolo de morte encefálica conforme a resolução do CFM. Essa paciente, ela cumpria pré-requisitos, ela tinha uma lesão conhecida, uma lesão irreversível, ela tinha uma temperatura de 36,5, tinha a saturação de 96%, tinha uma pressão de 82 e o PCO2 dela era de 40. E aí, antes de iniciar o teste, foi iniciado a configuração da ECMO vena arterial. Essa paciente ela foi pré-oxigenada durante 10 minutos com uma FO2 de 100%, tanto na ECMO quanto na ventilação mecânica, e foram colhidos gases arteriais. Quando esse teste realmente começou, o importante lembrar é que teve a manipulação do sweep flow que foi reduzido. Ele pode ser reduzido de 0,5 a 1 e ele foi reduzido a 0,5 litros por minuto, sendo que a ventilação mecânica foi interrompida e foi instituída a oxigenoterapia suplementar para essa paciente a 6 litros por minuto pela via endotraqueal. Então, a principal diferença do teste da apneia no paciente que está em ECMO e que não está em ECMO é o pré-teste, né? Então, assim, a FO2 100% é colocado tanto na ventilação mecânica quanto na ECMO. E, principalmente, durante o teste, tem que se fazer o manuseio do subflow. O subflow, ele vai ser iniciado de 0,5 a litros por minuto, 0,5 a 1 litro por minuto. No primeiro minuto, essa paciente foi detectada uma hipoxemia importante, mesmo com o uso de oxigenoterapia suplementar, e conforme recomendado, foi aumentado o fluxo da ECMO veno-arterial. E ela recuperou os parâmetros fisiológicos e o teste deu continuidade. Essa paciente ela foi monitorizada com relação à presença de movimentos respiratórios durante 10 minutos e ela não teve movimentos respiratórios. E após isso, foram colhidas novas gases arteriais. Sendo que na nova gaso, ela evidenciou um PCO2 de 57, então o PCO2 dela aumentou, o que evidenciou que esse teste foi positivo para essa paciente. Então, as principais recomendações sempre tem que ser atentar aos pré-requisitos para o início do diagnóstico de morte encefálica, tem que se fazer a suplementação de oxigênio. E o principal aqui também é lembrar da redução do fluxo do sweep flow, então de 0,5 a 1 litro por minuto. Então, a conclusão é que o teste da apneia, ele é factível nos pacientes que têm morte encefálica e que estão usando e que estão com o auxílio da ECMO. E o que se conclui aqui é que tem que ser manuseado esse sweep flow para 0,5 a 1 litro por minuto. E se esse paciente apresentar algum quadro de instabilidade hemodinâmica, como foi o caso, tem que se lembrar de aumentar o fluxo da ECMO.